Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da política pernambucana, Tereza Leitão, que é a primeira senadora eleita de Pernambuco. Ela primeiro teve coragem de trocar uma eleição garantida para deputada federal para se candidatar a senadora. Essa decisão foi difícil, Tereza? Foi difícil, envolveu muita gente que já estava na construção da candidatura e, ao mesmo tempo, foi dentro de um contexto que me deu uma certa confiança, porque foi a palavra do presidente Lula. Isso facilitou muito minha vida. E foi ele que deu a palavra final para a senhora disputar o Senado. Foi ele, juntamente com o governador Paulo Câmara, que era o coordenador, né, de todo o processo da Frente Popular. O nosso candidato Danilo Cabral foi muito importante também nessa decisão e o PT local também, né? Havia mais de uma candidatura durante todo o processo, mas houve um entendimento local de que era necessário ter uma coesão com a decisão nacional. Então, isso facilitou e o meu nome foi aprovado no encontro de tática eleitoral por unanimidade. Ô, senadora, vamos falar da sua carreira política. Primeiro, professora. Foi professora de quê? Eu comecei como professora de pré-escolar. Faz tanto tempo... Era tia? Tia Tereza? Não se chamava tia. Não. Naquele tempo, eu tive a satisfação e a sorte de trabalhar numa escola muito avançada para a época, na década de 70. Era o Jardim de Infância Ana Rosa. Era o que se chamava Escola Modelo. Então, quando eu cheguei lá, já se usava esse negócio de tia ou dona. Aí, quando eu cheguei lá, a diretora me chamou para me apresentar a escola e tal. Aí disse, aqui todas nós somos chamadas pelo nome. Você vai ser Tereza. Porque dona estabelece uma distância que entre os pequenininhos não é bom. A gente tem que ter muita proximidade, muito afeto. Eram crianças de 4, 5 e 6 anos. E tia é uma situação fantasiosa, porque tia é a irmã do pai ou a irmã da mãe. Estava se iniciando naquele tempo esse processo de chamar tia. Hoje, toda mulher com mais de 30 anos se chama de tia, né? Eu sou tia de um monte de gente, né? Sem ser. E aí ficou também aquele... nome carinhoso e tal, mas há inclusive algumas restrições, algumas polêmicas em torno desse tratamento tia, porque diz também que desprofissionaliza, né, o papel da professora. Mas o que importa, eu acho que naquele momento foi a experiência, uma experiência, a minha primeira experiência. Eu saí da sala de aula em dezembro como aluna. Em fevereiro, eu estava na escola como professora. Era boazinha ou era durona? Não, eu era boazinha. Era boazinha. E como é que a política entrou na sua vida, senadora? Eu conheci a política na sala de aula. Depois do Ana Rosa, ainda no Ana Rosa, explodiu aquela famosa greve de 79. A greve pelas diretas, a greve onde o movimento sindical deu um salto de qualidade na sua mobilização, na sua organização e numa intervenção mais ampla. Nós, da educação, por exemplo, tínhamos uma palavra de ordem. Era direta já, de presidente a diretor escolar. Foi uma greve que unificou metalúrgicos, bancários, gráficos e professores. A denominação trabalhadores em educação não existia ainda. Era muito mais o magistério, né, os professores. E foi quando eu comecei a participar muito timidamente, muito anonimamente, do movimento sindical. Depois, em 84, já fora dessa escola, já como orientadora educacional, trabalhando no Barbosa Lima, eu fui para a associação. Aí comecei a frequentar as entidades organizativas e representativas dos trabalhadores em educação. No meu caso, eu era orientadora educacional. Depois disso, nós vivenciamos um processo de discussão envolvendo todas as 4 entidades do magistério, aqui em Pernambuco, para a criação do Sintep, um sindicato único dos trabalhadores em educação. Em 90, fizemos o Congresso de Unificação e eu saí desse congresso como vice-presidente do Sintep. Aí conheci a política a partir do movimento sindical, a política sindical primeiro,
né, durante um bom tempo. E convivi com muitos petistas, também pessoas de outros partidos, e fui me identificando até me filiar. 4 mandatos de deputado estadual. 5. Estou terminando mandatos. o 5º. Olha, eu conversei recentemente com alguns deputados lá da Assembleia e eu vi eles se queixando que estavam tristes porque vão perder o convívio com a senhora. E vai ter saudade da Assembleia também? Muita. São 20 anos de convivência. Eu cheguei lá muito verde, né? Eu saí diretamente da presidência do sindicato para a Assembleia Legislativa, que eu já conhecia, porque tudo nosso passa por lá. Todas as questões relacionadas ao serviço público, projetos de lei, reajuste, estatuto, plano de cargos, passa pela Assembleia. E durante a minha gestão no sindicato, 2 grandes projetos estruturantes, né, da nossa categoria foram para a Assembleia, todos 2 no governo de Miguel Arraes. O Estatuto do Magistério e o Plano de Cargos e Carreiras. Então, a gente começou a entender um pouco daquele espaço a partir do processo de negociação. O governo mandava, nem sempre estava tudo de acordo conosco e a gente passava ao diálogo. No plano de cargos, a gente apresentou no Estatuto 21 emendas. 20 emendas foram incorporadas a partir da intervenção da Assembleia Legislativa. Foi quando a gente começou a valorizar mais aquele espaço, né? E querer estar por lá. Então, eu aprendi muito mesmo com os deputados todos, as deputadas. Quando eu entrei em 2002, João, foi a época a maior bancada de mulheres. Nós éramos 8 mulheres, né? Foi a primeira vez que uma mulher foi para a mesa diretora. Foi a deputada Cessa Ribeiro, a ex-deputada Cessa Ribeiro. À época, ela era do PT. Foi quando foi criada a Comissão Permanente de Direitos da Mulher. E tem deputado muito experiente, muita gente antiga ali, e que eu não tive problema de convivência, apesar das divergências políticas que existem. A casa é plural, a casa é diversa. Eu vou ter muita saudade dos debates, das reuniões, das conversas informais no buraco frio, né? Tudo isso vai fazer falta. Mas de também, vez em quando vier de Brasília, vai lá revirar no buraco frio, né? Sem sombra de dúvida. Se o buraco frio é o maior centro de fofoca do mundo. É uma fofocada na que só entra os deputados. Isso é fofoca. É fofoca, é que só entra os deputados, né? Não, às vezes entra os convidados também, os assessores, mas é um lugar de grandes articulações. E lá muitas vezes é que se resolvem as coisas, né? Sem dúvida, porque é uma casa de muita conversa, né? Eu acho que essa experiência que eu já tinha no sindicato, mas com a nossa perspectiva, né? Nunca fui uma pessoa de projetos pessoais, de decisões individuais, sempre fui uma pessoa de muita construção coletiva. Isso é uma coisa que me ajuda bastante na vida política. E como é que a senhora está sonhando o Senado? Diga aí. Olha, pelo que eu senti, eu já fui 2 vezes lá. Eu fui para um seminário que a casa fez para dar as boas-vindas aos novatos, né? Fui com 2 assessores, que é para conhecer o dia a dia, a estrutura, os projetos, os trâmites, o teórico, né, da organização do Senado. E tive a oportunidade de conversar com alguns senadores, inclusive com o presidente, uma pessoa muito gentil, muito Poucas cordata. mulheres lá também, né? Poucas mulheres, embora tenhamos aumentado. Somos 17% hoje. Na próxima, que diga. Nessa que está se expirando, foram 15%. Agora nós somos 17%. Né? Na bancada do PT, eu já tive uma reunião também presencial. Hoje temos outra. Eu sou a única mulher. O PT passou de 7 para 9 senadores. São 8 homens e eu de mulher. E participei já de uma conversa com a senadora Elisiama Gama, que fez um café da manhã para as senadoras mulheres. Lá não tem comissão permanente de direito da mulher, mas tem uma organização da bancada, a bancada feminina, e tem uma coordenadora, que atualmente é ela. E participei recentemente da entrega do relatório de uma comissão especial, no âmbito da Comissão de Educação, que analisou os impactos da pandemia na educação. Então, é muito mais, como é que eu digo, solene,
do que a Assembleia Legislativa, né? A própria disposição, os senadores todos... É cheia de ex-governadores, né? Exatamente. Tem muita gente com estrada, né? Bem mais longa, bem mais experiente do que a minha. Muitos ex-governadores, senadores de 2, 3 mandatos, né? Então, acho que vai ser uma experiência que vai me exigir muito trabalho, exigir muita dedicação, muito estudo, mas eu estou pronta para honrar meus 2.061.276 votos. É muito voto, né? E eu vou ter que honrar com gratidão e com compromisso. Ô, Tereza, mas você vai lá ter uma ajuda, porque você tem um grande amigo lá, que é Humberto Costa, né? Sim, sim, claro. É a primeira vez que nós temos no PT 2 senadores. E tanto eu quanto o Humberto estamos valorizando muito esse momento, porque é uma coisa que pode ajudar o PT, pode ajudar a nossa base e pode ajudar o Estado também, né? Pode ajudar muito, porque a gente se soma em concepções, a gente vai se somar certamente na defesa do governo Lula, naquilo que é importante para Pernambuco, fora a experiência que o Humberto tem. O Humberto está no 2º mandato de senador, é uma experiência com a qual eu espero aprender muito. E ele tem uma vantagem, né? Porque ele entende de doidice, porque ele é psiquiatra, né? Ele é psiquiatra e jornalista, é doido 2 vezes, né? Ele é psiquiatra e jornalista, você imagina o problema que Humberto Costa tem. Mas realmente é uma coisa importante, né? E ele é muito respeitado no Senado, muito respeitado. E depois do desempenho dele na CPI da Covid, eu acho que ele ganhou uma visibilidade muito consistente. E eu digo a Humberto que eu vejo a cara dele todo dia. Porque quando eu passo por uma ambulância do SAMU, o SAMU foi criação dele. Exatamente. Na Prefeitura do Recife, Exatamente. que hoje está no Brasil todo, né? Quando ele foi ministro, levou a experiência para o Ministério. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a senadora Tereza Leitão, ex-deputada e hoje senadora. Tereza Leitão, Lula botou a senhora para trabalhar muito nesse grupo de transição, trabalhou muito? Demais. Demais, quer ver? Quem pensa que tem um amigo desse, né? Mas foi muito bom o trabalho, né? Eu entrei no grupo representando o setorial de educação do PT, do qual eu sou coordenadora geral, mas também pelo fato de ser senadora da educação, digamos assim, o que me honra muito. Tivemos muitas reuniões. Ontem à noite nós validamos o relatório final, que vai ser entregue a Luiz Mercadante, que é o coordenador geral, né, dos grupos de transição. Mas foi um trabalho muito rico, vai me ajudar muito no meu mandato, com certeza, porque nós ouvimos cerca de 50 entidades da área da educação, públicas, privadas, da educação básica, da educação superior, organizações sociais, secretários de Estado, secretários de municípios, conselhos estaduais, conselhos municipais de educação. Foi muito rico. Fizemos também algumas pesquisas junto ao MEC, com pedido de informações, e tivemos a reunião com o ministro e o seu corpo lá de apoiadores, né, de cargos. E depois disso tivemos reuniões setoriais com alguns setores do MEC, tipo INEP, FNDE, CAPES, onde a gente tinha uma necessidade de colher mais informações. Então, trabalhamos muito. Eu fui a Brasília 2 vezes nesse período. Tive autorização do médico e dessa última vez eu fui na segunda, voltei na quinta. E o trabalho muito grande, mas também um trabalho de equipe, um trabalho de muita coesão. Eu terminei ficando como coordenadora executiva, junto com o professor Luiz Cláudio, que é do ensino superior, e com Henrique Paim, que é ex-ministro também da Educação e foi coordenador do FNDE durante muito tempo. É muito trabalho que tem para ser feito. Porque, não é, Tereza, você há de convir que o Brasil, nos últimos 4 anos, teve sei lá quantos ministros da Educação. 5. Cada um pior do que o outro. Esse agora até burocrata, não teve. Mas
verdadeiras misérias foram feitas com a educação brasileira, né? Você teve o primeiro... Teve um analfabeto que ele não sabia falar. Você teve o primeiro, que era um ideólogo muito forte, né? Não sei se ele era espanhol, durou pouco. Depois teve o Van Taube, que durou mais e que era realmente o que ideologizou muito as políticas educacionais, fez uma disputa de concepção na educação, João, é muito comum. A educação tem muita diversidade, não é? De teorias, mas você fazer uma disputa ideológica, como foi feita por ele, tolhendo liberdade de cátedra, inventando uma tal de escola sem partido, inventando uma tal de ideologia de gênero, trazendo as escolas cívico-militares como exemplo, foi um terror, desvalorizando totalmente os professores. Depois você teve um que foi nomeado, mas tinha falsidade ideológica no currículo, não chegou a ser, foi indicado, não chegou a ser nomeado. Depois você teve o pastor das Barras de Ouro, né? Está lembrado disso, que também fez uma disputa muito grande do ponto de vista da laicidade da educação. Educação é pública, gratuita e laica. E ele queria fazer uma educação fundamentalista. E, finalmente, o que está agora, que é um servidor de carreira mesmo, né? É um burocrata, mas a explanação dele parece que a gente está na Finlândia. A educação do Brasil é a educação da Finlândia, né? Tereza, você que tem conversado com Lula, no seu governo, se caracterizou pela abertura de um grande número de faculdades, de entidades de ensino, né? E nós estamos vendo, nesse final de governo, uma verdadeira tragédia. Universidades sem dinheiro para pagar terceirizado, sem dinheiro para pagar a bolsa, agora liberaram um pouquinho para as bolsas, as universidades deterioradas. Realmente, o ensino brasileiro está uma desgraça, né? Lula tem essa preocupação? Tem essa preocupação, desde a educação básica até o ensino superior. O nosso relatório, ele inclusive tem uma parte de todos os relatórios que é para a gente pontuar as questões mais sensíveis, os pontos de atenção. E no nosso nós temos esse bloqueio de recursos para bolsas da CAPES e CNPq, foram resolvidos parcialmente agora, mas ainda ficam de residência médica, que a nossa área da educação, ela também dialoga com o Ministério da Saúde por conta dos hospitais universitários, né? E por conta da residência médica. Está tudo zerado por lá. Você puxa para a educação infantil, o programa Brasil Carinhoso, que era a porta de entrada das creches e pré-escola, foi suspenso, foi extinto. Nós tivemos um corte de 96% na área da educação infantil. O ensino fundamental só tem garantia de 50% dos livros didáticos para o início do ano letivo, para 1º ao 5º ano. Do 6º ao 9º, ainda em licitação, e ensino médio também. A merenda, que Lula tem dito que quer resolver já com essa PEC da transição, melhorando o per capita, perdeu a qualidade, porque o per capita é de 32 centavos, os prefeitos e os estados... É brincadeira, né? 32 centavos é brincadeira. Os estados e municípios que complementam, não é? E no nível superior, a expansão de vagas, você viu a queda que o Enem teve, a marca histórica do Enem já estava em 6 milhões de inscritos, caiu para 2. Houve uma pequena recuperação este ano, mesmo a gente considerando o fator da pandemia, a queda não foi só por isso. Falta realmente de horizonte, falta de investimento nos institutos federais e nas universidades que Lula e Dilma interiorizaram. Tem as chamadas 6 novas universidades, né, que está faltando complemento para a implantação total, plena, né? Então, isso vai ser, de fato, retornado, porque a gente está baseado em 2 coisas estruturantes. Primeiro, recuperar a visão sistêmica da educação. A educação vai da creche à universidade, à pós-graduação. E, com isso, recuperar o Plano Nacional de Educação. Dentro do plano, tem a criação do Sistema Nacional de Educação, tem uma lei já tramitando na Câmara dos Deputados,
para poder a repartição de responsabilidades entre estados, municípios e União, o papel da União, que é o papel de apoio técnico e de repasse de recursos para a educação básica e o ensino superior, ficar mais organizada, porque, de fato, Bolsonaro vai deixar uma terra arrasada, João, na educação. É coisa de você sentar e chorar, sabe? Do desmando, do desleixo, né? Do desvio de finalidade, um processo de alfabetização caduco, superado por boas práticas que a gente tem. Você viu que no debate ele disse que era para o menino aprender a ler por um app? Mas é isso mesmo. É aquela alfabetização mecanicista, sem nenhum atrativo, né? Então, tem muita coisa para consertar, viu? O próximo ministro ou ministra vai ter um trabalho grande. Ô, Tereza, você que tem a ligação já de muito tempo com Lula, Lula mudou com Janja, não foi? Ele hoje está mais alegre, está mais saltitante. Realmente, essa Janja tem sido uma pessoa muito importante. E não vai ser primeira-dama só no nome, não. Ela vai ser ativa, né? A personalidade de Lula sempre foi uma personalidade assim muito descontraída, né? Ele gosta de uma cachaçinha, nunca negou isso. Ele sempre respeitou o cargo, né? Tanto é que ele é tido no exterior como um grande estadista, sempre respeitou a liturgia do cargo, mas na intimidade ele sempre foi uma pessoa muito leve, muito descontraída, gosta de uma conversa boa, né? Aprecia, né? Uma cachaçinha da boa, né? Mas eu digo que o que mudou muito em Lula foram os 580 dias daquela prisão injusta, né? E foi nesse momento que Janja apareceu na vida dele. Então, acho que houve, sim, um todo de renovar de esperança, de expectativas. Não estava no roteiro de Lula ser candidato mais uma vez, mas também, se não fosse Lula, a gente não tinha ganhado a eleição. Então, acho que esse compromisso que ele reassumiu com o povo brasileiro, né, foi no momento de gravidade grande, mas, ao mesmo tempo, tem que ter leveza. Nesse aspecto, Janja contribui bastante. Ela também é muito extrovertida, né? Acho, sim, que não vai ser uma primeira-dama convencional, né? Como Dona Marisa também não foi, porque Dona Marisa era uma militante também. Era reservada, né? Mas também era uma militante. E acho que isso ajuda, né? Eu acho que isso pode ajudar. E é como ele diz, um homem com 77 anos de idade, com o coração de 30, né? O vigor intelectual, inclusive, um vigor. Lula tem uma capacidade de síntese impressionante. A gente teve reunião do Diretório Nacional, quinta-feira, só a fala de Lula foi de uma lucidez impressionante. Ele sabe o que quer, ele diz muito claramente que não pode errar, que a confiança que o povo brasileiro depositou nele nesse momento é para ele fazer melhor do que ele fez há 20 anos, né? Então, eu acho que isso tudo dá esse tempero de alegria, de esperança, de coragem, né? E vamos embora com ele. Ô, Tereza, você já está trabalhando para formular projetos no Senado nessa sua área da educação? Já. A gente ainda está montando a equipe, né? A gente ainda está conhecendo muito da tramitação. Essa questão do Sistema Nacional de Educação é uma questão que eu estou me debruçando sobre ela, no projeto que está tramitando na Câmara. Conversei com o presidente sobre o projeto que ele segurou da chamada homeschool, que é a educação domiciliar, que é um dano para a educação. Dano, né? Um dano grande. Você negar a escola é um dano muito grande para a formação das crianças e dos adolescentes. Tem um projeto tramitando assim. E todos aqueles projetos que a transição indicou como possíveis de revogação. A gente não vai chegar acabando com tudo, mas tem coisa que a gente quer acabar. Até porque não se coadunam com a nossa concepção. Então, eu estou me debruçando sobre isso. As escolas cívico-militares, a Base Nacional Comum, a chamada BNCC, o novo ensino médio, tudo isso está em curso, mas está trazendo prejuízos. Então, isso pode desembocar no Congresso como proposta
novas propostas de leis vindas do Executivo. E assim, João, eu vou ter que estar muito afinada com esse relatório da transição, com as ações do Ministério e com aquilo que o presidente Lula quer. Ele quer devolver aos brasileiros o direito à educação. Quer dizer que, na sua opinião, senadora, esse relatório da Comissão da Transição vai ser muito importante para o governo Lula? Muito importante, e todos os setores estão com o seguinte encaminhamento dado pela coordenação que foi feita pelo ex-ministro Aloysio Mercadante. Uma vez entregue o relatório a ele como coordenador, o nosso está sendo entregue hoje, esse relatório vai passar para as mãos do indicado, do ministro da área. E o ministro pode retomar qualquer conversa com os membros da transição. Se Deus quiser, uma ministra. Porque os cotados é uma ministra, é uma cearense, né? Ela é uma das cotadas. As cotadas, né? É forte ela, boa? É forte. A experiência dela é mais em educação básica. Ela é boa, Lula acha que tem uma dívida de gratidão com ela pelo papel que ela desempenhou na eleição, mas ela não é a única indicada. Temos mais outros indicados. Mulher, porque mulher sempre é melhor do que homem. Nós queremos agradecer a Tereza Leitão, nossos parabéns por essa vitória realmente expressiva. Primeira senadora de Pernambuco. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.